Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com muito orgulho apresentando o primeiro NFCon Podcast. Um podcast que vai ser muito diferente de tudo aquilo que a gente espera que aconteça. E vou passar a bola pro Leandro para a gente falar um pouquinho mais e esclarecer para vocês os nossos passos. Isso aí. Pessoal, primeiro, Dani, prazerzaço estar contigo aqui. A gente conseguiu tirar do papel finalmente esse projeto, né? Demais, né? A gente que está envolvido em tantos outros projetos, envolvido em tantas outras áreas, outras frentes, outras empresas, e agora a gente acaba colocando em prática a questão do podcast da NFCon. Então, estou muito feliz, cara, de estar aqui contigo agora e tenho certeza que vai ser bom para todo mundo. Como tá? Já está sendo bom para a gente, né? Já revigorando, né? Trazendo Exato. oxigênio, tempo de decisão para as coisas acontecerem. Tá sendo muito satisfatório. Boa. Pessoal, para começar, né, até para a gente se apresentar, para quem não conhece a gente ainda. Então, ô Dani, queria que você falasse um pouquinho, cara, quem que é Daniel Freitas, o que você já fez? Quem é Daniel Freitas? Esse cara bonito que está aqui falando com vocês. 24 anos de experiência no franchise. Desde a área de alimentação, fui franqueado, tive na ponta de uma das maiores operações de pizzarias do mundo. Trabalhei com dermocosmético, passei por ótica. Cara, uma experiência muito grande por todo esse Brasil nosso aqui, hein? E você pulou alguma parte importante também, foi quando a gente acabou se conhecendo, né? Através de uma holding aí de ensino. É que essa parte eu ia deixar para você falar. Né? Boa. Mais de 4 mil escolas, 4 mil CNPJs, 13 países. Cara, uma operação muito variada, porque eram 10 marcas. Na verdade, tinham mais marcas, acabaram sendo fundidas, né? Mas era uma operação totalmente estruturada e amparada para a velocidade, né? Sim. A gente sempre brinca que fala que era prontidão, excelência e alegria. Alegria. Né? Era o lema da empresa, né? Era o lema da empresa. empresa. Ô Dani, mas uma curiosidade que eu tenho de verdade é que como que você foi entrar no franchise? Como que você entrou no franchise? Eu atuava já com alguma coisa de alimentação, na área de alimentação. Fui chamado para fazer um teste num restaurante. Muito carinho com eles todos. E entrei lá num 1 ou 2 dias de teste. Levantei uma série de informações do que estavam errado. Fui conversar com o gestor. O gestor tinha vindo de uma grande rede de hamburgueria, da maior rede de hambúrgueres do mundo, né? Tinha sido gestor lá, um cara... Que eu tô vendo o logo deles agora na minha mente. Muito sério, um cara muito sério, um cara muito sisudo, assim, no sentido de, cara, presteza, de, cara, querer exatidão de número. Uma grande escola, né, que passou também. E depois de 3 dias eu recebi a maravilhosa missão de, cara, daqui 3 meses estamos na ABF, toma aqui que você tem um manual para desenvolver. Uau. Cara, e foi assim e, cara, saiu o manual para feira, saiu estruturação de equipe, uniforme, cara, não tinha nada. E foi literalmente minando ali, cavando. Quando a gente brinca e fala assim, quando eu cheguei no franchise era todo mato. Sim. Já tinha uma trilha boa aí, com grandes personalidades, né? Que ainda estão no franchise. Claro. E, cara, era muito difícil achar literatura sobre isso. Era muito difícil achar informação sobre o franchise, o que era o franchise. Então foi muito na unha. Foi muito na unha mesmo. Show de bola. Anos atrás. Imagino. Se hoje já é difícil você ter literatura de qualidade do franchise, na época, então era uma coisa difícil acesso e quase inexistia, né? Sim. E assim, era uma época que, cara, trazia livro do exterior, a galera ia para os Estados Unidos, ia participar de evento fora e trazia literatura. Sim. Então, cara, era na mão mesmo. Sim. Tirava as famosas fotocópias, né? Exato. Cara, grifava o que achava importante. Não falar isso que eu tava no traduzir. Estadão hoje, dando uma entrevista lá no podcast. Cara, passei pelo Estadão e fotocópia, fotolito, é uma nostalgia, né, cara? É uma nostalgia. Total. Nostalgia. Tanto que quando a gente foi lá visitar a gráfica do meu falecido avô lá, você viu lá, sim. cara. Tipo, escrever de ponta cabeça, de trás pra frente. Sim. É verdade, isso. É verdade. A gente vê o quanto evoluiu, né? E junto com isso evoluiu o franchise. E foi isso. Eu entrei lá, 90 dias, estamos na feira da BF, cara, 1999, virando pra 2000, né? Cara, encantado com tudo que estava acontecendo. Caos absoluto, não dormia. Não... Cara, e foi o primeiro ano meu na feira. E foi muito encantador, foi tudo muito
muito claro, muito lúcido, né? A feira, ela tinha, acho que 1/4 do tamanho que ela tinha, que ela tem hoje. Sim. E hoje ela é todo esse porte, toda essa... Eu não sei se a feira da BF hoje é a maior ou a segunda maior feira do mundo, né? Mas é entre as duas aí, né? Entre as duas. Muito legal. Da América Latina, né? Da América Latina, com certeza, do mundo. Não sei se é a primeira ou a segunda maior do mundo. Muito legal. Mas quando eu comecei a frequentar a feira, visitar a feira, seja na exposição, cara, ou como visitante, né? Porque teve ano que a gente foi só como visitante. Realmente, assim, ela era 1/4 do tamanho que ela tem hoje, aproximadamente. Sim. 24 anos atrás, né? Sim. Então, era uma pegada diferente, né? Então ainda tinha muito aquele negócio de levar o cara para fazer negócio na feira. Já existia a lei do franchise, então já existia a lei Magalhães A lei do franchise, né? Não era como é hoje, então Sim, muito mais estruturada, versão, né? Mas versão. Já... Então o Dani entrou no franchise para alimentação, foi franqueado e também trabalhou na operação de uma das maiores redes de pizzarias do mundo. Teve experiência com ótica, o dermo cosmético, teve experiência com educação. Com educação. Assim, eu acho que eu já passei, já coloquei o pé um pouquinho em cada operação. Fiz consultoria para outras marcas, né? No decorrer desses 24 anos. Sim. Com a consultoria, com a Universo Franchise, a gente acabou prestando para a área pet, para outras áreas, né? Mas a fundo mesmo, desses 24 anos, eu acredito que uns 16, 17 na área de alimentação. Muito bom. E uma curiosidade do Dani também, que ele é o head, né, de novos negócios de franchise da Godiva Propaganda, que depois a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E por aí também tem acesso a muitas marcas também, né, cara? Muita informação. Muita gente bacana. Sim. Passando pelo caminho que a gente passa, né? Muito bom, isso aí. Parabéns pela história e pela trajetória. Agora de dermocosmético você também entende bem, né? Um pouquinho da nossa história. Eu vou chegar lá. Bom, pessoal, me apresentar para vocês. Então, eu sou o Leandro Rampazzo. Eu comecei minha carreira trabalhando com os meus pais empreendedores, meu pai, minha mãe, minha irmã, empreendedores. Aí eu comecei minha carreira lá bem jovenzinho, né? 12 para 13 anos, uma profissão que nem existe mais, que é de office boy. E dentro da empresa eu fui trilhando, enfim, fui aprendendo de tudo ali dentro da empresa. Até que decidi que eu não queria ser o filho do dono, né? Queria traçar o meu próprio caminho. Eu acabei entrando em algumas agências de publicidade. 3 experiências, na verdade. E, cara, não curti. É uma experiência meio estranha, assim, pra mim. Porque eu sempre fui um cara de planejamento, um cara de estratégia, um cara de entregar o detalhe do detalhe. E as agências, naquele momento, não entregavam isso. Isso me frustrava muito. Até porque meus pais tinham empresa e eram atendidos por agência de publicidade. E aí entra o franchise na minha vida e a grande mudança da minha vida também. Eu lembro que eu tava quase abandonando a carreira. Eu já não falei. Eu lembro de ter chamado meu pai e minha mãe, assim, um dia no sofá, lá na sala, assim, e falei: pai, mãe, vou ser outra coisa. Vou mudar de profissão, mudar de área, mas publicidade eu acho que não é pra mim. Não por conta da criatividade, não, mas por conta do ambiente, como eram feitas as coisas. E minha mãe falou: filho, manda o currículo pro marketing de uma empresa. E aí fui lá pegar uma empresa, selecionar e mandar lá o currículo. E fui chamado para uma entrevista. Era uma rede de franquia de educação, né, de cursos profissionalizantes. Na época, uma grande franquia, referência, pioneira. E, cara, ali mudou completamente a minha vida e a forma como eu enxergava o trabalho, assim. Então, eu entrei numa franqueadora extremamente... profissional, né? Ética profissional, organizada, com os fundadores, cara, de um lado pessoal e humano. Que a gente fala muito de humanização hoje, mas na época, há tantos anos atrás, isso na prática acontecia. E fui crescendo. Tive a felicidade de acompanhar essa trajetória de crescimento da empresa também, quando ela foi comprada por um grupo, né, essa holding que a gente comentou de 4.000 unidades em 13 países. E foi onde eu conheci o Dani. Acabei liderando o marketing ali dessas marcas, né, 10 marcas de grande abrangência no mercado. E até abrir efetivamente a Godiva Propaganda. Né, hoje sou fundador dela há 10 anos. Então foi uma trajetória bem legal, cara. Foi uma trajetória de bastante desafios, de se questionar muito, né, se estava fazendo certo, se era isso que mexia mesmo comigo. E hoje, depois de tanto tempo no franchise, 10 como agência atendendo redes de franquia, mais 15 dentro de franqueadora praticamente, cara. Então, assim, hoje eu tenho certeza que o franchise mudou minha vida e, cara, eu sou muito grato ao franchising. E é uma coisa que é muito interessante, a gente já bateu isso várias vezes, cara, que assim, a gente sente a dor do cara que tá na ponta, né? Muito mais do que a teoria, a gente já sentiu a dor do cara que estava lá na unidade, que estava lá na operação. Eu pulei uma parte aqui na conversa, você viu, né? Que eu pulei a parte de dermocosmético. Vou abrir um parênteses aqui.
E nesse meio de caminho... No meio disso tudo que eu comentei com vocês, esse rapaz que está aqui na minha frente, que eu gosto muito, ele me apresentou uma oportunidade, né, de uma franquia de dermocosmético para abrir um quiosque dentro de um shopping, de uns shoppings mais renomados aqui de São Paulo, que quem dirá do Brasil, né? Quiçá do Brasil. Quiçá do Brasil. E claro, eu topei. Detalhe único é que estava no meio da pandemia, com tudo fechado, e eu abri um quiosque dentro de um shopping. Mas tinha um plano de negócio. Tinha, não, brincadeiras à parte, a gente conseguiu excelentes negociações com shoppings, tinha outros canais de venda também, não só o ponto físico, mas foi um desafio bem grande, né, cara? E bem uma grande. Excelente lição, né? Exato. Porque shopping, no meio da pandemia, com todas as restrições possíveis. Exato. E mesmo assim, o espírito empreendedor fala arrisca e vai, né? Exato. É isso. Pessoal, agora que vocês já conhecem um pouquinho da história do Dani, a minha história também, é bom falar, Dani, NFCon. O que é NFCon? Para quem que é NFCon? Conta um pouquinho pra gente, cara, da onde a gente conseguiu colocar isso aqui em prática e no ar agora. E principalmente o porquê NFCon. Exato. NFCon é um dos braços que a gente tem, que se chama, na verdade, Novo Franchise. É uma escola para franqueadores e para franqueados agora, né? E por que NFCon? O CON, ele veio pensando na comunicação. Mas muito mais do que pensar na comunicação, nós estávamos pensando, cara, por que é NFCon? Por que a gente vai segmentar ele para franchise? Por que comunicação? E daí a gente entendeu que o CON, não só muito mais amplo do que comunicação, ele é NF com você. Ele é NF com o varejo, ele é NF com o executivo de vendas da ponta, ele é o NF com aquilo que a gente acredita que faz sentido. Então, trazer dados de mercado, trazer profissionais que estão almejando uma colocação melhor, cara, gente que tem muita bagagem, que tem muita experiência, que está no nosso ciclo de relacionamento diário e direto e que tem muito conteúdo para apresentar. Então, é NF com o mercado, o varejo, as redes de franquia, é com você. É com você e sem pauta marcada. Acho que isso é um ponto legal quando a gente foi discutir o projeto de ter o podcast. A única exigência minha foi, cara, a gente não pode ter pauta marcada, ter pauta combinada. Eu acho que é importante que as pessoas que virão, sentarão nessas cadeiras aqui e darão seus testemunhos, contarão suas histórias, que elas tenham como missão principal mostrar para quem está assistindo onde foi a virada de chave, né? Onde foi o ponto que ele falou, cara, aqui eu consegui pegar uma direita do caminho que eu tava e fui embora e deu tudo certo. Então, como que eu consigo mudar a vida de alguém? Eu acho que esse é um ponto que só não importa cargo, não importa se o cara é fundador de uma grande empresa, se o cara é diretor de uma empresa, se ele é assistente, se o cara é um microempreendedor. Cara, qual que é a história, qual que é a mensagem que você pode passar para alguém que pode transformar a vida de quem está assistindo? A pessoa que está assistindo pode ser o que você comentou, mudança de carreira, o cara até quer mudar de área. Pô, quantas pessoas estão mudando de área agora recentemente, estudaram, fizeram faculdade, montaram uma trajetória dentro de uma área específica, querem mudar agora porque não estão se identificando mais. Então é isso, para quem está passando por todo esse processo, para quem é um gestor, né, de uma rede de franquia ou não, a gente sabe que o dia a dia do gestor, principalmente em franchise, não é fácil, sobrecarregado, cobrado pelo tático e estratégico que está no operacional 100%, centenas de fornecedores. Então a gente sabe que não é fácil administrar tudo isso. Então o NFCon vem muito para isso, né, cara? Assim como o franchising, e algumas pessoas tiveram paciência com a gente durante a carreira, a gente conseguiu colocar para fora, chamar a gente também que fez a diferença durante todo esse processo e contar um pouquinho das histórias para as pessoas. E um negócio que a gente conversou muito, né, há 15 dias atrás, é porque o projeto do podcast ele já tem 3 para 4 anos. Exato. Estava guardado, o coração vibrava por ele, mas a gente não sabia como colocar isso. Mas, de qualquer forma, quando a gente foi decidir quais seriam os parâmetros para que isso acontecesse, não vai ter pauta enviada com antecedência. Não. Tem que ser de coração, tem que ser aquilo que de fato o cara vivencia e age e pratica na operação, exatamente para não ter
conversa marcada para não ter discurso pronto. Não, e tudo aquilo não, que a não. gente sabe. Até porque parar o nosso tempo, a agenda nossa e também de quem vem para falar mais do mesmo não é o objetivo. Então o objetivo é realmente, a gente quer saber do bastidor, né? Tudo que a pessoa teve que passar efetivamente para estar naquela posição, para tomar aquela decisão. Então esse é o ponto principal. Bom, mas agora que já sabem quem é Daniel, quem é Leandro, por que e para quem que é a NFCon. NFCon surgiu até pelo NF do novo franchising, né, Dani? Você começou a falar bem rapidamente ali que é uma escola para franqueadores e franqueados. Eu vou falar da parte dos franqueadores, você depois toca a parte de franqueados. Do novo franchising para franqueadores, para quem está nesse meio, desse lado da mesa, o que você pode esperar, o que você recebe de novo franchising? Novo franchising veio de uma dor recorrente que a gente, na outra empresa, na Godiva Propaganda, escutava dos franqueadores. Então o cara vinha lá querendo uma agência de publicidade e quando a gente ia mapear as dores dele, de 10, 8 tinham as mesmas dores. E falou, cara, por que não transformar isso num produto? Né? Por que não tangibilizar tudo isso através de treinamentos e cursos? E aí foi que a gente começou efetivamente a escola Novo Franchise. Então o primeiro momento do Novo Franchise, qual que foi? O franqueador que acabou a formatação ou está na fase bem inicial de 3, 4, 5, 10 unidades e tem muita dúvida ainda, a gente acolhe esse cara. Como? Treinamentos presenciais, sempre presenciais, turmas presenciais, aqui em São Paulo capital. A gente já fez fora, mas basicamente São Paulo capital, para mostrar a Bíblia aí, quais são os principais passos que esse franqueador tem que dar nesse início de operação. Rodamos muito bem, até que um ponto que a gente entendeu que existe um momento no mercado que eu tenho muitas vezes um diretor de marketing numa grande franqueadora, numa franqueadora de médio porte, um gerente de marketing numa grande franqueadora, uma franqueadora de médio porte. Ele conhece muito de franchising, mas a equipe dele não conhece. Ou ao contrário, né? Ele veio de uma grande empresa, de uma outra grande empresa, e ele está entrando no mercado de franchise, né? E as dúvidas dele permaneciam tanto quanto da equipe. Exato. Por que eu tenho que ter um calendário de campanha? Por que eu tenho que ter um planejamento anual divulgado para o franqueado, né? Quais as necessidades que o cara tinha na ponta? A gente sempre ouvia basicamente as mesmas perguntas e por isso que a gente resolveu criar um novo franchise. Sim. E aí, focado nessas médias e grandes franqueadoras, exatamente por isso. A gente entende que quem ocupa a principal cadeira, geralmente conhece franchising, vende outras cadeiras do franchise, mas equipe não necessariamente. Vou dar um exemplo. O analista de marketing veio, um gerente de marketing veio do segmento automotivo. A hora que ele vira gerente de marketing numa rede de franquia, ele é cobrado de outras formas. Vou dar um exemplo prático aqui. Ele vai conduzir uma campanha de marketing, apresentar uma campanha de marketing para uma rede de franqueada, e o cara que está recebendo essa campanha não é um cara de marketing. O franqueado não tem formação, é engenheiro, é médico, enfim, tem formações variadas e não entende o linguajar do marketing. Então, esse gerente já começa a ter algum tipo de dificuldade aí nesse ponto inicial. Então, foi aí que a gente transformou então, o novo franchising ele continua sendo para quem está em fase final de formatação e início de operação. Ele também é para quem tem uma equipe de marketing de uma média ou grande corporação e entende que essa equipe precisa conhecer mais de marketing para redes de franquia. Então aí a gente formatou também esse produto. Cara, é um produto super legal, avaliação maravilhosa. A gente tem vários cases, depois a gente pode contar de novo franchising. E aí veio uma novidade agora que é recente, que vou passar a bola para você contar, que é a questão do franqueado. Né? O cara que... o novo franchise agora ele se virou também para quem ainda não é franqueado, certo? Sim. E para quem já é um franqueado de alguma rede. E aí a gente também tem produtos para atender esse público também. Conta um pouquinho, Dani. Sim, desses 3 anos aí, né? 2020, 2021, né? 2021. Para cá, a gente sempre esteve preocupado com o franqueador. Sempre lá. Isso. E sempre apareciam as pessoas por contato, e-mail, indicação, apareciam através da gente perguntando as perguntas mágicas, né? Se você fosse abrir uma franquia, qual franquia você teria? Qual a melhor franquia para investir hoje? Qual a melhor franquia para investir hoje? Eu tenho tantos R$1.000, o que você me sugere? Dá dinheiro mesmo? Dá dinheiro. Dá para ficar rico? Eu vi um cara que ficou rico montando uma franquia, eu quero uma. Qual que você acha boa? Cara, então assim, a gente desconstruiu esse conceito e a gente preparou 2 momentos. Estou virando franqueado. Estou capitalizado, quero investir. Aonde eu invisto? Então a gente criou um modelo
que o cara parte daí, certo? Então, ele tá capitalizado, ele vai virar franqueado de alguém, ele só precisa entender aonde que entra, qual segmento, se faz sentido os valores éticos e morais dele junto com o da empresa, se ele vai conseguir absorver a cultura da empresa. Então, a gente tenta entrar com esse franqueado nesse momento, né? Com esse lead, com esse prospect. Basicamente como que você consegue escolher a franquia ideal para você. Isso. E a gente não está falando de valor de investimento, a gente não está falando de marca, a gente está falando de produto, mas é tudo que ele pode se questionar e questionar as franqueadoras, as marcas, para ver qual faz mais sentido. Ele tem mais clareza na decisão, porque a decisão seja tomada por racionalidade e não por emoção. Não por emoção, exato. É isso, esse é o ponto principal. Então, para quem quer abrir uma franquia, está pensando em abrir uma franquia, a gente tem um curso para você que é super legal, que esse é o passo mais importante, na verdade. Sim. O passo antes de você se tornar um franqueado de uma marca, é saber o porquê você está se tornando e o que você pode esperar. E o que você faz para comparar, cara. Tô na dúvida entre 2, 3 marcas. Quais são os critérios que eu preciso avaliar para ter o melhor resultado entre elas? Então, perfeito. Isso é um modelo, é uma linha de entrada para franqueados no novo franchise. A segunda linha é, cara, já sou franqueado, virei franqueado, né? Porque a gente usa esse termo, né? O cara virou franqueado. Ele virou franqueado, ele adquiriu a unidade dele, ele está em processo de implantação, ou às vezes até já tem 1, 2 anos. E agora? O que eu faço? Exato. Então a gente tem a segunda linha de entrada, que são treinamentos e qualificações, cara, para esse cara que já é franqueado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a rotina do dia a dia, o que ele pode fazer. Ele precisa entender que ele é um homem de negócios, ele precisa entender que ele é um empresário, que ele é um investidor e que agora ele tem lá ações que podem fazer, que podem gerar resultados na unidade. Ele tem um curso dentro dos nossos cursos, né? Ele tem lá uma instrução, cara, de como que ele pode estruturar e posicionar a equipe dele perante esse mercado, né? Então, são essas duas linhas, essas duas vertentes que a gente preferiu priorizar para colocar aí nessas demandas, né? Exato. Para quem está pensando em abrir uma franquia, saiba que essa decisão de escolha da franquia correta, da marca correta, para ele é muito importante. E depois que ele se tornou um franqueado, começa uma nova empresa. Você tem uma marca que você já está carregando, mas você é um empresário como qualquer outro. Então ele vai lá ter que fazer uma inauguração, a gente ajuda também, tem treinamento para inauguração de excelência, ações de micromarketing, pequenas ações que geram grandes resultados. A gente tem uma série de treinamentos ali que fazem com que esse franqueado consiga ter um faturamento maior. E como que a gente consegue oferecer isso? A gente está no mercado há muito tempo, né? Há vários e vários anos, a gente consegue olhar para os franqueados que a gente já atendeu, para as marcas que a gente já atendeu, aqueles franqueados que faziam a diferença, quais eram os comportamentos comuns que eles tinham, né, para fazer com que alcançassem o sucesso. Então é colocar tudo isso à disposição de vocês. Então é um treinamento bem legal também para quem é franqueado. Até o ponto de como que eu faço uma boa relação com o meu franqueador. Que isso também é um ponto importante. Como que eu peço um material para o meu franqueador? O que eu posso exigir do meu franqueador? O que é dever do meu franqueador? O que é o meu dever? Né? Então, a gente consegue separar muito isso e a relação com a franqueadora também acaba se tornando muito mais saudável, né, Dani? Sim, sim. Inclusive, a gente teve uma demanda em 2022 que era um treinamento exatamente para isso, né? Para os franqueados, da franqueadora para os franqueados. Cara, porque a galera precisava pedir um briefing, precisava pedir uma ação. Sim. E a gente falou, cara, vamos lá, vamos definir bem claramente aqui os papéis. O que é papel da franqueadora, o que é papel do franqueado. E assim a gente desenhou e fluiu, né? Exato. Acho que foi daí que surgiu um pouquinho esse viés de atender também o franqueado, né? A gente sabe que o franqueado, para quem é franqueado, ele sabe que ele tem uma demanda violenta, gigantesca, ele acreditou numa promessa da franqueadora que às vezes acontece de não acontecer, né? Acontece de não acontecer, ficou boa essa, né? Às vezes não ser condizente, né? Exato, a promessa da realidade. Mas de forma geral, esse franqueado ele sabe que gestão de equipe, gestão de estoque, cara, pagamento de imposto, de equipe, de folha, uniforme, campanha de marketing, muita coisa para esse franqueado. Então a gente precisa ajudar, facilitar a vida, né, de quem é franqueado. Então o novo franchise vem muito para isso. A gente tem alguns cases também de novo franchise. Acho que o principal foi de uma turma durante a pandemia, que teve uma janela de abertura. Foi feito aqui na Alameda Santos, aqui perto da Paulista. Tá. E aí eu lembro até hoje essa turma foi pra franqueadora. Lembra?
45 minutos de treinamento, uma pessoa virou pra gente e falou assim... Foi sim, lembrei. Essa pessoa virou pra gente e falou assim... Eu sei que a gente tem o dia inteiro para ficar junto. Distribuindo material ainda. Isso. Fizemos boas-vindas, né? Recepcionando o pessoal. Distribuindo material, né? A hora que a gente colocou na mesa. Exatamente. A pessoa olhou, identificou que era um planejamento de campanha. Era um calendário de campanha, um mapa de um calendário de campanha. Era dentro da pauta planejamento de campanha, e a gente estava falando sobre calendário de campanha. Essa pessoa olhou, 45 minutos, 50 minutos de treinamento começando ainda, ela falou, virou assim... Eu não sei do que vem, do que tem daqui para frente. Eu sei que a gente tem o dia inteiro para ficar juntos ainda, mas para mim já pagou o investimento. Aqui eu já entendi onde está o meu gap dentro da minha cadeira que eu ocupo como gestora de marketing nessa rede de franquia ali. Para mim foi muito bacana assim de escutar. E hoje é uma pessoa que ocupa novas cadeiras, que cara, cresceu muito, evoluiu muito. No mercado, né? Por mérito próprio, mas também de muito do conhecimento que veio através do novo franchising. Sim, e foi uma turma... a gente estava naquela história o antigo governador do estado de São Paulo, lockdown, abre, fecha, vai, não vai, o shopping, o caos. E a gente precisou se posicionar, né? Falar, cara, vai ter, não vai ter, a turma vai acontecer, quantidade reduzida, as pessoas na dúvida se viriam ou não, porque muita gente vem de fora, né? Vem de outros estados, tanto ela que veio de Minas, né? De Curitiba. Curitiba, foi do Paraná. Ela veio de Curitiba e tal. E a gente nessa dúvida toda, nesse dilema todo, cara, e aí, como faz? Como vai ser? E a gente falou, não, vamos. Teve a flexibilização, vamos reduzir uma turma pela metade. Na verdade, fizemos 2 turmas, né? Fizemos 2 turmas. Era uma turma com 16, com 18 e acabou ficando 2 de 8, né? Porque 2 pessoas acabaram... 2 de 9, Não, 2 acabaram jogando pra frente, né? E... Cara, foi muito legal, né? Foi um período muito caótico, mas foi um período de muita maturação. E hoje a gente vê que nos treinamentos do novo franchise, cara, teve um amadurecimento e tem uma estrutura montada que serve para todo mundo. Na última turma que nós tivemos aqui na Augusta, tinha lá desde do cara recém-formado em processo. Augusta, para quem não é de São Paulo, Rua Augusta, atravessa da Avenida Paulista, aqui no coração de São Paulo, né? Alameda Santos. Uma grande rua, uma grande alameda aqui da região também. E na última turma a gente teve desde o franqueador, literalmente terminando o processo de formatação com 4, 5 unidades. Sim. Até uma grande marca, uma grande companhia. Algumas, né? Algumas, mas tinha uma que destoava das demais, né? Com faturamento milionário. Bilionário. Realmente bilionário. Que a equipe de marketing estava junto no mesmo ambiente, e essa troca é muito salutar, né? O novo franchising é isso, né? Essa troca. Exato. Na verdade, a gente não ensina nada, né? Basicamente. E toda turma a gente aprende. A gente aprende sim, mas eu falo, a gente coloca à disposição desse pessoal, é a nossa experiência, cara. É o que a gente viu de boas práticas, e práticas não tão boas assim também para evitarem. Então, que tipo de rede que você quer construir. Exatamente. Então, o novo franchising é isso. Então, para quem... por isso o NF-Com, né? Mas como a gente comentou, o podcast, a ideia... A gente está falando bastante de franchising aqui, óbvio. Nesse primeiro episódio tem que ser assim. Mas os próximos, não necessariamente os assuntos serão franchising. Exato. É isso. E por isso que a gente falou do NF com Exato. Quem vai vir. E com quem vai vir sem pauta marcada, né? Só para não perder o trocadilho. E o que a gente pode esperar do NFCon? NFCon é isso. É o que a gente comentou um pouquinho antes, né? Acho que é uma periodicidade de convidados muito legais. São convidados que não necessariamente precisam ocupar cargos, posições de liderança em grandes companhias. O principal é passar uma mensagem, ter uma mensagem que pode modificar a vida de alguém. De um profissional, de uma pessoa. Então é isso que a gente busca. Já tem uma lista gigantesca de pessoas que a gente já está convidando para fazer parte. Então, cara, é um público muito selecionado, né, cara? Muito selecionado. Não, e a gente tava na dúvida, né? Porque, cara, vamos, não vamos? Vamos sair com o projeto, não vamos sair com o projeto? Vamos fazer uma lista com 10 nomes. Os 10 primeiros episódios. Em 15 minutos a gente tinha... Até 2034 já tem gente todos os dias praticamente para falar com a gente, né? Cara, é isso. A gente fez uma lista aí de quase 100 pessoas. Cara, muita bagagem. E sobre vários segmentos. A gente não se prendeu a franquias, ao franchise. A gente pensou desde, cara, o cara que é multifranqueado, o cara que é gestor de uma grande rede de
exibidora cinematográfica, a gente pensou, cara, no varejo direto, então a gente pensou muito amplo, pessoal de comunicação, pessoal de propaganda, publicidade e propaganda. A gente pensou realmente num público que fizesse sentido estar aqui com a gente. Exato. Ô Dani, a gente falou um pouquinho de pandemia, cara. Eu lembro, infelizmente, pandemia, né? Porque deixaram cicatriz aí em praticamente todo mundo, em todos. O que você tira de aprendizado da pandemia, cara? O que você acha que a pandemia... Falando da área de negócios, qual que é a grande mudança que você vê pós-pandemia? Não estou falando de home office, não estou falando de presencial ou não. De forma geral, assim, o que a gente tira? Qual que é a sua visão com relação a isso? Cara, a pandemia, ela foi muito ruim para muita gente, né? Cara, deixou marcas e traumas muito grandes. De uma forma em geral, a gente não tem nem que discutir isso. Acho que não cabe, não é esse o momento e não cabe aqui. Mas a pandemia, ela trouxe um processo de digitalização, ela trouxe um processo de desenvolvimento de tecnologia, cara, que assim, a gente não teve nos últimos 30 anos somados, a gente não teve nos últimos 3 anos de pandemia. Foi surpreendente a capacidade e a velocidade que o ser humano encontrou de se adaptar e de se ajustar. Cara, a gente vê agora as inteligências artificiais aí, cara, bombando, dominando. A grande maioria, para não falar todas, começaram durante o período da pandemia. Cara, software de gestão, software de análise de dados, cara, áreas que não existiam, equipes que não existiam e foram formadas de BI, de fidelidade de cliente, ou se existiam, na verdade, não tinha um holofote tão grande, um grau de importância tão grande como tem hoje, né, cara? Exato. Então, durante a pandemia, eu acho que essa aceleração de toda essa formatação, de todo esse processo, capacidade realmente do ser humano entender que aquilo é um problema e se adaptar. Eu acho que isso foi muito legal, foi muito amplo, em todas as áreas, em todos os segmentos. A gente vê desde a área médica, o advento da tecnologia na área digital, experiência de cliente. A gente falou muito sobre isso, né? Sim. Cara, o cara ele passou 2, 3, 4 anos dentro de casa e houve esse desenvolvimento do digital que a gente fala, né? Uhum. Do cara voltar e de voltar tendo essa necessidade de, cara, vamos pra rua, vamos vivenciar, vamos ter a experiência no PDV. Cara, acho que isso é muito legal. Eu acho que isso trouxe uma virada de chave muito grande. Não só no Brasil, a gente está falando de um mundo como geral. Sim. Que eu acho que ainda não acabou. Eu acho que isso ainda vai mais alguns anos aí, até que isso tenha uma estabilização. E um negócio que eu brinquei, logo depois que começou a flexibilização da pandemia, foi que as pessoas buscavam o tradicional. Sim. A gente falou de, cara, ter produtos e itens clássicos de cardápio voltando às redes ou posicionando as redes por causa dessa nostalgia das pessoas passarem tanto tempo dentro de casa que quando foram para a rua elas queriam sentir o sabor tradicional do hambúrguer que frequentavam com os pais, de querer frequentar aquele lugar ou estar naquele ambiente que frequentava com a família. O tradicional voltou, né? Um exemplo bem simples, simplório demais, que a gente ainda existe o QR Code nas mesas, cardápio digital, e a gente sempre imaginou, jamais o cardápio físico vai existir, morreu, enterraram o cardápio. Hoje você vai nos estabelecimentos, a primeira coisa que te entrega é um cardápio na grande maioria das vezes. E é muito legal ver aqui na região que a gente está, onde são os escritórios nossos, que é aqui na Rua Augusta, na Paulista. Antes da pandemia, um movimento absurdo, muita gente nas calçadas, nas ruas, de dia, de tarde, à noite, bares, restaurantes, um movimento absurdo que a região sempre teve. Na pandemia, muita placa de aluga-se, de vende-se, cara, tudo muitas moscas, ninguém na rua, né? Uma loucura. Durante a pandemia, eu vim trabalhar praticamente todos os dias aqui no escritório. Tinha essa necessidade de sair de casa, então praticamente fiquei a pandemia inteira vindo sozinho para o escritório. E nem restaurante, basicamente, você conseguia encontrar, era só o delivery. E agora, nesse período pós-pandemia, que é curto ainda, a gente já vê a retomada
A gente ia ver, a gente tava indo ontem mesmo, que a gente foi almoçar e não conseguiu achar mesa no restaurante, fila de aguardar para ser atendido. Então, acho que a pandemia ensinou a gente também a não finalizar nenhum processo, né? Acabou o QR Code, acabou o cardápio físico, acabou isso, acabou... Cara, calma, tá tudo retomando. Então, o movimento ele não é final, ele não terminou ainda. Foi o que eu falei. Eu acredito que esse grande movimento para varejo ainda vai uns 2, 3 anos até que ele crie uma estabilidade. A gente tem visto nos nossos clientes, e a gente tem visto isso muito na ponta, cara, que é uma curva de crescimento. 2019 para cá está em curva de crescimento, está retomando. Muitas operações não voltaram à margem de faturamento que tinham em 2019, mas em número de TC, em número de transações comerciais, isso está acontecendo. E, cara, e que faz a gente se mexer, né? Faz a gente buscar. E, cara, muita gente fechou, a gente tem essa noção. Cara, o iFood, a plataforma digital, né? Pode patrocinar a gente, viu, iFood? As plataformas digitais, elas criaram um grande corpo, grande massa, cara, e consequentemente muita gente fechou por conta disso, porque antes ele tinha 10, 15 concorrentes na plataforma e de repente ele estava com 40, 800. 50, 150. Cara, o volume foi muito grande, mas hoje a gente vê que as placas de alugas estão saindo e estão dando espaço para novos empreendimentos. Escutando você falar, Dani, o que eu lembro, agora eu vou puxar a sardinha para quem é do marketing aí, tá na área de marketing numa empresa ou de agência de publicidade, vão concordar comigo. Cara, a gente montava aquele planejamento com o cliente, ou o cliente com a agência, de anual, o que a gente quer para os próximos anos, como que serão as campanhas, aquela coisa toda. E o que eu mais aprendi na pandemia, acho que o meu maior ensinamento planejamento pode ser feito e refeito dia sim, cara. Porque de anual, semestral, trimestral, cara, por semana, e tinha dia que a gente tinha um cliente com vários clientes com várias unidades no Brasil inteiro, mas em São Paulo tá aberto, no Rio de Janeiro tá fechado. Monitorava decreto municipal. Exatamente, cara. Então, assim, para quem é do marketing, para quem é de agência, sabe muito bem o que eu tô falando. Foi um período de aprendizado, cara, que traz um reflexo positivo também para hoje. Então, hoje a gente consegue praticar, ter ações, atitudes muito mais rápidas e eficientes. Que é velocidade, né? Velocidade, mas sem perder qualidade. Antes era um processo mais moroso. Hoje ele continua acontecendo com mais qualidade, com mais precisão e menor tempo. Isso é muito legal, cara. De aprendizado que eu fico como gestor aí envolvido na área de marketing, de publicidade. Acho que isso é um aprendizado maravilhoso que a gente não pode esquecer desse período. Na pandemia, uma observação que... cara, lá atrás foi traumático, mas hoje a gente vê isso com cara, uma grande virada, assim, né? Que eu tava numa franqueadora grande na época e a gente monitorava os decretos municipais. Sim. Cara, qual operação pode abrir, qual operação não Exato. pode, qual operação tá fechada, qual operação tá aberta, qual operação pode delivery, qual operação tá blackout total. Cara, a gente ficava estudando isso diariamente, cara, e demandava muito da equipe de marketing para posicionar isso o tempo todo, né? Eu acho que isso é uma observação, um detalhe muito importante. E tiveram muitas campanhas legais também durante a pandemia, né? Campanhas de marketing. Eu lembro de uma campanha de uma empresa de aviação que os médicos estavam na linha de frente, cara, trabalhando 24 horas por dia, vários dias seguidos, que quando precisavam de 3, 4 dias para respirar, às vezes para voltar para sua cidade de Natal, ele não tinha custo com a passagem aérea. A companhia aérea dava a passagem sem custo para ele. Cara, você vê que no meio do caos que a gente viveu, ainda assim as empresas conseguiam ter um lado humano e nem transformar numa campanha de marketing, mas a campanha humanitária mesmo, de dar um pouco de respiro para esse médico, para que ele voltasse 100% ali depois para a linha de frente, né? Então foram vários ensinamentos. Sim. E um negócio que a gente sempre falou, cara, que ficou muito claro, é a velocidade de adaptação. O ser humano tem essa característica. A gente consegue se adaptar a tudo, né, cara? A gente consegue se adaptar, infelizmente, ao clima, né? Como a gente está vendo hoje aí, questão do aquecimento global e tudo mais, que a gente vai tentando achar formas e etc. A tempo, a espaço, então a gente consegue ter... o ser humano tem esse lado de conseguir se adaptar muito. Então, acho que a pandemia, que bom que passou, que bom que é passado, mas a gente tem que pegar os ensinamentos que a gente teve como empresário, como empresa, como gestor, e trazer para o dia a dia e não esquecer disso, né, cara?
Sim, sim. Inclusive, cara, se a gente for pensar até um pouco antes de pandemia, só para fazer um gancho aqui, a gente falou muito de ações, novidades que ocorreram na pandemia, mas se a gente olhar para 10, 15 anos atrás, quantos cargos hoje são de extrema importância numa companhia que não existiam? Você pega um gestor de social, um analista de tráfego, isso não existia, cara. Né? Não tinha um departamento de marketing, numa agência de publicidade, não tinha isso lá dentro. Então é um movimento muito recente. E o que você comentou com uma fala sua lá atrás sobre inteligência artificial. Isso está entrando agora cada vez mais, com mais velocidade, com mais intensidade. E quanta coisa também vai surgir a partir daí. Então, olha como é um movimento cíclico, cara, que não tem fim, não tem fim, não tem fim. As pessoas querem enterrar algumas coisas e não é assim, cara. Ele vai se reinventando, vai surgindo com outros nomes, com outras formas, com outras facetas. E a gente tinha... O que é esse sorrisinho que você tá aí? Me conta. Aconteceu hoje isso. A gente tinha equipe de mídia muito grande nas agências, às vezes. Sim. E hoje a gente está conversando sobre contratar um gestor de influencer. Sim. Então, cara, as redes sociais ocuparam muito bem esse espaço. Os influencers cada vez mais com o seu papel aí, né? Com a sua responsabilidade. Sim. Mídia. Mudou a forma de mídia, né? Mudou a forma como o consumidor absorve essa mídia. E a gente estava falando isso hoje, cara. De ter a necessidade de contratar um gestor para negócios de influencer. Exato, então, exato. Cara, tá mudando. E a mídia off-home, ela continua aí, né? A gente está fazendo rádio, voltamos a fazer rádio com um grande cliente aí em várias cidades do interior. Outdoor. A mídia, ela continua sendo necessária. Ô Dani, vou voltar no assunto de novo. Que eu vi você falar de novo e deu um outro insight aqui. Uma coisa que também comentaram na pandemia, que jamais existiria eventos presenciais. Tô mentindo? Eventos presenciais deixarão de existir. Eventos presenciais jamais. Tudo agora é online. E a gente teve agora, puxando de novo pro franchise, a gente teve a feira 2023 ABF. Recorde absoluto de público. Recorde de público em feira ABF 2023. Inclusive, a gente estava lá com 7 stands via Godiva Propaganda, com estrutura, montagem e planejamento para todos os clientes. Mas a feira lotada, nunca num primeiro dia de feira houve um movimento tão grande quanto em 2023. 2024 agora está batendo, né? Já vai acontecer em breve. Então é isso. A gente não... ninguém consegue... E eu tive em outra feira essa semana, recorde de expositor, a maior feira do segmento, e recorde de público também. É isso. Então, assim, cara, o movimento que aconteceu durante a pandemia e que agora não, as lives, né? A gente também implantou isso na agência. Nossa, mas... Implantamos isso na agência. E, cara, dia sim, outro também. Tinha lá um cantor, um artista famoso fazendo live também. Mas não só cantor, né, cara? Não só artista. Eu acho que se a gente for pegar essa época de lives durante a pandemia, o que foi legal é que, assim, muita gente que não é artista, que não é celebridade, sentiu confortável em se expor, em passar uma mensagem, em chamar lá o colega, um parceiro, para falar também sobre determinado assunto. E isso tomou uma proporção muito grande. Então, esse também é um aprendizado. E hoje ainda continuam as lives, né, cara? Elas continuam acontecendo para os públicos nichados, específicos, mas acabam acontecendo ainda. Então, também é um movimento bom. Inclusive, eu lembro de uma live que a gente fez para determinar se a gente teria uma turma de novo franchise durante a pandemia. Lá na pizzaria, numa reunião presencial. Pizzaria, é verdade. Lá em Jundiaí, a gente tinha uma reunião em Campinas e depois a gente tinha uma reunião em Jundiaí. Isso. E daí tava nesse momento do novo franchise, cara, abre, o antigo governador... O pessoal pedindo turma, o governador fechando tudo. E a gente falou, cara, e aí? A gente vai pro online, que era um grande receio de ir pro online, ou vai fazer presencial? E foi quando a gente decidiu, inclusive, dividir a turma. Exato. A gente fez uma live, abriu lá a câmera lá... Cara, e deu bom, tinha gente disposta a assistir e a gente posicionou que seriam 2 turmas. Eu lembro disso também. Exatamente. Então, as lives realmente marcaram e estão aí até hoje e é um movimento interessante aí. E o movimento do presencial continua. Continua. No caso do novo franchising, para quem é franqueador, né, cara, a gente sempre sugere que os treinamentos, na medida do possível, sejam presenciais,
porque a troca que existe ali é muito grande, é muito rica. Entre quem está participando, com a gente, tudo mais. Sim. Na medida do possível, quem não pode, claro, o online também, um baita conteúdo, mas ali no presencial consegue ter uma troca bem interessante, né, Dani? Tanto que de todas as turmas que nós tivemos do novo franchise, voltando a falar do novo franchise, só uma ou duas foram online. Uma que era em company, que acabou sendo online, e uma outra que acabou acontecendo por questão de tempo. Essa memória é boa, hein, cara? Mas todas elas... Estou impressionado, porque eu tenho algumas coisas que eu acabo não lembrando. E você vai falando, depois eu vou retomando aqui. É impressionante, minha cabeça lotada de coisa. A gente tinha negociado com uma rede de oficinas, né, na época. Reposição automotiva. E a gente precisava entregar. E era isso. Eles estavam também nos... Cara, abre e fecha. É serviço essencial, não é serviço essencial. A gente antecipou o treinamento para que pudesse acontecer. Então foram só 2 turmas, cara, online, né? Exato. Ao vivo e online. Exato. Dani, acho que é isso, né? A gente falou bastante, ficou claro aí para todo mundo qual que é o grande objetivo. Por que viemos. Exato, qual que é o objetivo da NFCon, o que a gente espera com a NFCon, o que é novo franchise também para quem não conhecia ainda, quem é Dani, quem é Leandro. Então a ideia é a gente chamar, trazer, compartilhar esse espaço aqui com pessoas e profissionais aí que têm uma história bem bacana de vida e de carreira. Esse é o primeiro de muitos que surgirão. Prazerzaço estar contigo aqui. Prazer. Animado. Animadíssimo, demais. Né? Animadíssimo. Quantos por mês que a gente se comprometeu a fazer? 4. Eu queria 8. O Leandro tá puxando para 4 por causa que a nossa agenda tá muito corrida. Ele joga a culpa em mim, você viu? Isso é ao contrário, na verdade. Eu quero 8, quero 12 e o cara tá querendo fechar nos 4 só. Não vem que não tem não, Dani. Eu continuo querendo 8. Não vem que não tem não, Dani. Mas, pessoal, brincadeiras à parte, a gente vai estar aqui com uma certa recorrência para falar com vocês, para fazer a diferença para vocês. Contem com a gente, manda sugestão, manda comentário, manda sugestões de pessoas que podem estar aqui com a gente também, convidados que podem estar aqui com a gente também, pra gente fazer desse momento tão maravilhoso como tá sendo... Maravilhoso para vocês, como está sendo aqui pra gente agora nesse bate-papo. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, até mais. Até mais, valeu.